Brasileiro gosta de fila. Já ouviu falar isso? Brasileiro não pode ver uma fila. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já viajou de avião vai entender. Quem aqui já viajou de avião? A maioria. Os que não viajaram, na volta do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Amém? Mas o pessoal que já viajou de avião, quando você está na sala de embarque, o pessoal que vai viajar, a gente fica de olho num painel. A gente está com o nosso bilhete, o número do voo, o horário, e fica aparecendo lá, e a gente fica ali. Rapaz, às vezes nem apareceu o número. Você olha, tem gente formando fila. Quando a aeromoça chega e fala, atenção, senhores passageiros do voo 145, embarque imediato. Rapaz, a gente está na sala de embarque, parece que o avião está decolando e a gente tem que correr para pular. Forma uma fila que é inexplicável. Por quê? Todo mundo vai entrar, a sua cadeira tem número, não vai decolar enquanto o último não entrar, não tem correria. Você entra num corredor, você tem que respeitar. O corredor das aeronaves é estreitinho. Esse nosso aqui é o Mar Vermelho aberto, perto do corredor do avião. Sim ou não? Eu confesso que a primeira vez que nós viajamos, foi na minha lua de mel, eu e a Rê com medo de perder o avião. Mas depois que eu aprendi, eu falei, não, Rê, eu não vou entrar nessa fila. Ninguém vai pegar meu lugar. E se alguém pegar, eu vou chegar lá e falar assim, senhor, essa cadeira é minha. Bom, essa é uma fila que o brasileiro gosta. Mas aí o povo que está no avião, o voo vai, quando pousa, está taxiando na pista, nem parou. Você sabe o que acontece, não sabe? Fabiana, concordo com você, essa é a pior. Está todo mundo dentro do avião. Se não abrir a porta, ninguém vai sair. O piloto fala assim, pedimos que não desafivelem os cintos enquanto os sinais luminosos não se apagarem. É como se não falasse nada. Você só ouve o clac, 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 clac. Aí já tem gente em pé, abrindo, pegando bagagem e tal. E fica, gente, o corredor é o que eu falei para vocês, passa um, mas consegue ficar 3. E gente pegando mala, bate na tua cabeça, um negócio absurdo. E aí faz aquela fila, todo mundo em pé. Para sair é um por um. E não é que você sai e o seu pai, o seu namorado, o seu esposo, a sua esposa, o seu Uber já está ali embaixo. Não, você sai e vai para um lugar esperar outra fila para pegar a bagagem. Aí lá na bagagem você fica esperando, a esteira passando, aí passa a mala igual a tua. Quem já pagou o mico de pegar a mala que não era sua? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Alisson, é dos nossos. Nossos eu e você, viu? Que ninguém mais. Mas eu já paguei o mico de pegar uma bagagem rápida, assim, a minha mala. Coloquei, olhei e falei, caramba, não é a minha. Aí você devolve correndo. Graças a Deus. Fila. O brasileiro, ele gosta de fila. Ele não pode ver uma fila. Ah, deve ter alguma promoção, deve estar barato. E entra na fila. Nós temos um shopping aqui em Campinas, que é o Dompas. O Parque Dom Pedro. Quem aqui já foi no shopping Dom Pedro? Se um dia vocês vierem a Campinas e não encontrar ninguém na IAP do parque, vai no shopping Dom Pedro. O shopping Dom Pedro, ele é considerado o maior shopping da América do Sul. Ele tem 5 entradas. Mas a primeira entrada, eu não entendo. Congestiona, vai carro até a ponte que cruza Dom Pedro. E eu fico pensando, por que esse cara não pode pegar o carro? Ele está no carro, mas o brasileiro gosta de
fila. Era só ele ir até a segunda entrada. Normalmente a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, dá para entrar tranquilo. Mas ele quer a primeira entrada, não sei o que muda. Quem já reparou isso que eu falei do Shopping Dom Pedro? Não é um absurdo? Você é dos que fica na fila da primeira entrada? A Leia. Porque o brasileiro, né, Leia, gosta de fila. Mas essas filas são ok. Mas você já deve ter ouvido uma frase que as pessoas dizem. É frase de filme, é frase da vida real, é frase dita eu já ouvi por políticos, eu já ouvi por celebridades, por atletas, já ouvi de traficantes. É a frase assim: quer me matar? Entra na fila. Quem já ouviu essa? Levanta a mão. Ah, você quer me matar? Pega a senha. Está assim de gente querendo me matar. Eu já ouvi isso de forma verdadeira, não era brincadeira. Ah, é isso que você quer? Entra na fila. Porque nós temos muitos inimigos. Nós temos muitos inimigos. Eu ouço gente que acredita na seguinte verdade: não, eu não tenho inimigos. Parabéns. Parabéns. Mas eu acho que você vai descobrir hoje que você tem. Nós temos muitos inimigos. E contra esses inimigos, nós precisamos ser discípulos indomáveis. Nós precisamos ser Top Gun, o melhor do melhor contra esses caras, ou contra essas ideologias, contra essas filosofias. A fila é muito grande, mas a palavra de Deus, ela garante, ela diz que um a um dos nossos inimigos serão derrotados. Fique em pé que eu vou ler para você um texto que já vai dar para a gente o último inimigo que está com a senha na mão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, em nome de Jesus, versículo 26. O último inimigo que será destruído é a morte. Amém? O último inimigo que será destruído é a morte. Feche os seus olhos. Pai, a Ti a honra, a glória e o louvor. Tu és o Deus da vida, Senhor. Tu és o Deus que tudo podes. Tu és o Deus invencível. Tu és o Deus que não conhece adversário que possa minimamente entrar numa batalha contigo. Porque é somente com o sopro da Tua boca que os inimigos são desfeitos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, nos orienta, nos instrui, nos alimenta nessa hora. Em Teu nome, para a Tua honra, glória e louvor eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Essa carta de Paulo, ele traz esse grande tema no capítulo 15. O capítulo 15 é um dos maiores capítulos das cartas de Paulo. São 58 versículos. O grande tema do capítulo 15 é o tema da ressurreição. E Paulo deixa esse grande tema, esse grande assunto, para o final. É o último grande tema da sua carta. Veja, Paulo, você sabe disso, a gente já estudou muito sobre Paulo, um dos apóstolos mais instruídos, capacitados, qualificado, versado na palavra de Deus. O cara tem doutorado, mestrado, o cara, enfim. Paulo, no Novo Testamento, ali na igreja primitiva, é o cara que influencia a nossa teologia até hoje. Então Paulo, ele sabe que para um grande final, ele precisa deixar um grande tema, e ele traz o tema da ressurreição. E ele traz o tema da ressurreição, e aqui no verso 26, ele deixa isso claro. Olha, o último inimigo que será derrotado
é justamente a morte. Ele fala o último, porque se a gente lê um versículo antes, e eu vou te pedir, deixa a Bíblia aberta que você não vai perder. É o capítulo 15 que a gente vai ficar nele. Olha só o que ele diz aqui no versículo 25. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Então perceba que são muitos. E não é alguns. Não é que vai sobrar alguém para contar a história. Ele diz que ele vai reinar. Quando que ele vai reinar? Presta atenção. Que é importante você já entender esse cenário do capítulo 15. Ele passa a reinar aquilo que ele falou no seu ministério terreno. Ele diz assim, o reino de Deus chegou a vós. Não é isso? Quando que esse reino ele fica consumado e ele chega a nós? Na ressurreição dele. É nessa carta e é nesse capítulo que Paulo ele vai falar o seguinte, se a gente acreditasse em Cristo somente agora, nessa geração, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, o texto aqui eu acho tremendo, ele fala, olha, ele vai reinar até que, ou seja, Cristo está reinando, o reino de Deus chegou a nós, porque ele ressuscitou. Amém? Então ele está dizendo, olha, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés do rei que está reinando. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Bom, aí na carta, por conta de tudo isso, por conta desses inimigos tremendos que nós enfrentamos e com os quais nós convivemos, Paulo ele apresenta aqui nesse capítulo 3 inimigos. E eu vou ler para você quais são eles. O primeiro, versículo 12. O versículo 12 diz assim, ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha a pergunta que Paulo está fazendo para a igreja de Corinto. Embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O primeiro inimigo que Paulo mostra para a gente, que ele relaciona, são os negacionistas. O que é um negacionista? O negacionista é alguém que nega um fato, nega um evento histórico, nega e não crê naquilo como verdade. Esse é um negacionista. Paulo, esse tema é tão caro para ele, porque ele já começa assim, olha, quando essa igreja foi plantada, a doutrina que foi pregada aqui é que os mortos ressuscitarão em Cristo. E a gente sempre pregou isso. Mas agora, entre vocês, tem gente que não acredita mais nisso. Lê o texto aí, você vai ver. É o que ele está reclamando. Poxa, como é que tem entre vocês quem negue que Jesus ressuscitou e que haverá ressurreição dos mortos? Então ele está falando, vocês são negacionistas. Eu e você convivemos, na atualidade, com gente negacionista. Naquela época, os pagãos, da época de Paulo, da época da igreja de Corinto, eles não acreditavam na ressurreição. Então os pagãos, eles pregavam que não havia ressurreição de mortos. Os pagãos, eles entendiam que bastava você ter uma vida boa, uma vida com virtudes aqui nesse âmbito terreno para você viver bem. Mas acabava aqui. Não teria ressurreição. E muitos cristãos da igreja de Corinto, ainda influenciados por uma cultura grega, eles vieram para a igreja. Eles se converteram a Cristo, mas eles não conseguiram se desligar de algumas coisas da cultura, da cosmovisão do seu tempo. Eles não tinham abraçado
totalmente a cosmovisão cristã. A gente convive com essa realidade. A gente convive com gente que se converte pela metade. A conversão, ela é um milagre de um momento. Ninguém duvida disso. A santificação é o processo de uma vida. Mas tem gente que passa uma vida e só piora. Entendeu? Tem gente que passa uma vida e o processo da santificação não acontece. Então a gente convive com negacionistas no nosso tempo, inclusive dentro das igrejas. Porque negacionistas fora, tem um monte, gente que nega a fé cristã e que não concorda com o que eu e você professamos. Mas Paulo aqui, ele está falando de negacionistas dentro da igreja. Ele está falando de inimigos dentro da igreja. Vou te falar algumas negações que acontecem hoje. Nós já temos e já contamos no meio dos crentes pessoas que negam que família é apenas uma. Nós já temos entre cristãos pessoas que estão falando, não, existem vários tipos de família e a gente precisa amar. Eu não vou citar nomes para não ferir a ética, mas essa semana, só essa semana, eu já li de alguns pastores famosos, daqui a pouco vai estar aí na mídia, talvez você tenha lido, onde as suas igrejas tradicionais, eu estou falando de igrejas assim, sabe, Bleia. Eu estou falando de igrejas tradicionais e históricas, onde o pastor, junto com o seu conselho e a sua comunidade, já declarou, não, aqui agora será uma igreja inclusiva. Rachando a igreja. Então, hoje nós estamos vivendo esse tempo. Eu e a Rei, a gente não está, eu não estou ministrando no Palavra de Quarta, na quarta retrasada, na quarta que passou e na próxima quarta. Já falei isso para vocês, porque eu e a Rei estamos indo num seminário. É um seminário com o tema família, gênero e identidade. Analisando todos esses temas numa perspectiva cristã. Nesta quarta, a preletora e o pastor lá ficou numa saia justa. 500 pessoas, aí na hora das perguntas levanta uma pessoa, olha, eu sou membro aqui, sou batizado aqui, eu frequento aqui, eu amo esse lugar, mas veja, eu dou meu dízimo. Eu achei tão... A cabeça da pessoa é assim, como eu dou o meu dízimo, eu tenho direitos. Como eu dou o meu dízimo, eu pago. Aí eu dou meu dízimo, e eu concordo e respeito toda esta agenda que está aí fora. Como nós vamos responder com o Evangelho? Rapaz, ficou ali uma saia justa, sabe? E é o fogo amigo, é o que está escrito aqui, é gente de dentro, não é gente de fora. Eu acho que nós jamais poderemos perder o respeito, mas eu também entendo que as pessoas têm que nos respeitar. Sim ou não? De repente eu chego para a Silvinha e falo, Silvinha, eu queria um corte de cabelo assim, assim, assim. Aí ela fala, Edmilson, esse corte vai contra a minha fé. Eu não vou fazer. O que seria o certo? Eu falar, ok, eu vou e procuro outro da cabeleireira. Hoje não. A Silvinha fala não para mim, eu já chamo um advogado, processo ela, chamo a imprensa e falo, ó, ela não quer cortar meu cabelo. Como assim? Ela é livre. Amém ou não amém? Percebe? Então, negacionistas. A gente tem esses inimigos, e esses inimigos estão saltando aos nossos olhos, e eles estão ao nosso redor, na família da fé e fora da família da fé. Nós temos pessoas que negam a ressurreição. A gente tem pessoas que duvidam da ressurreição, inclusive teólogos. Eu estava lendo de um teólogo, ele escreve assim, nós não podemos ficar defendendo a ressurreição, senão o cristianismo se tornará uma religião muito diferente das demais. Oi?
E é exatamente isso que eu e você somos. O cristianismo é diferente das demais. Porque se fosse para ser igual, cara, eu não vim aqui. Jesus, é que a gente só lê as coisas fofas que Jesus falou. A gente não presta atenção nas coisas duras que Jesus falou. Jesus, ele é muito claro: vocês serão odiados por causa do meu nome. Não dá para você querer negociar com um negacionista para ficar bonito na foto e bem na cena. O que eu ouço o crente falando assim: ah, pastor, eu não vou falar isso, senão eu vou me queimar. Deixa eu te falar, você vai se queimar. Você vai se queimar. Se não for agora, no futuro, tem um churrasco esperando. Cristãos, meu irmão e minha irmã, na Idade Média, eles foram torrados na fogueira por não negarem a sua fé. Eles não aceitaram negar a sua fé, e eles foram queimados. A gente lê a história dos mártires, esses caras eram queimados, e à medida que eles eram queimados, sabe o que eles faziam? Eles faziam o que Paulo e Silas faziam na prisão, eles louvavam, glorificavam e cantavam ao Deus do céu. Presta atenção, está chegando esse tempo. Discípulos indomáveis não aceitam negacionistas. Ah, eu sou radical contra eles? Não, eu oro por eles. E já vi, e conheço, e convivo com caras que eram negacionistas, mas hoje, cara, estão uma bênção no reino e no evangelho. A gente jamais vai fechar a porta, jamais vai fechar o coração e o diálogo, mas a palavra não é negociável. Amém? Segundo inimigo que Paulo mostra aqui, versículo 32, vai nele. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Se da maneira do homem eu lutei contra animais, a maioria das traduções está: se como homem eu lutei contra bestas. Quem tem na Bíblia aí bestas? Levanta a mão, deixa eu ver. Olá. Bestas. Então, se como homem eu lutei contra animais, que vantagem eu tenho se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O segundo inimigo são os terroristas. O primeiro são os negacionistas, aqui são os terroristas. Paulo, ele está lançando mão de uma metáfora exagerada. Ele está pegando a metáfora dos gladiadores da época dele. Ele está dizendo que gladiadores entram na arena, entram naquele grande estádio, e eles estão lá. E aí os subterrâneos vão abrir. Quem aqui assistiu o Gladiador? Então você sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, fica uma dica aí de filme bom, histórico, vai ter muita referência boa. Eles abrem aqueles subterrâneos e animais, feras, entram. Quando Paulo, presta atenção na construção gramatical de Paulo, ele fala assim: como homem, eu lutei contra animais. Ele está dizendo assim, cara, como homem, eu não teria a menor chance contra tigres, leões, leopardos. Como homem, eu não teria chance. Mas ele está dizendo, como homem, eu lutei. Detalhe. Você vai na história, você vai nos livros de estudo bíblico, você vai nos comentários bíblicos. Paulo nunca lutou como gladiador num coliseu. Se Paulo nunca lutou como gladiador num coliseu, a compreensão dessa fala de Paulo é que ele está pegando uma metáfora exagerada para falar dos inimigos que ele enfrentava. E ele lutou como homem, contra animais poderosos, contra bestas. Ou seja, quando você está lutando contra animais que são mais fortes do que você, que são muitos e que vão detonar você, a gente está falando de terrorismo. Então, Paulo está dizendo, como homem limitado, fraco e pecador, eu lutei contra tentações. Eu lutei contra calúnias.
eu lutei contra traições, eu lutei contra fofocas, eu lutei contra inveja, eu lutei contra coisas que me colocam para baixo e podiam ter me colocado deprimido numa masmorra. É isso que Paulo está falando. Mas olha o texto dele. Bom, mas o que adianta eu ter lutado como homem e ter enfrentado o risco diante de feras se não tem ressurreição? Paulo está dizendo assim, se não tem ressurreição, para que eu lutei? Por que eu corri risco? Aí ele termina com aquela frase, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo ele faz uma citação de Isaías 22:13. Isaías 22:13, o profeta ali está dizendo que o povo está se refestelando, matando ovelha, bebendo vinho, está fazendo a maior festa. Mas o povo está em pecado, e o povo não percebe que está em pecado. E terrorismo é desse jeito, gente. Terrorista, ele não avisa. Se alguém programou que vai passar com um helicóptero e jogar uma bomba aqui na IAP do Parque agora, isso é terrorismo. E a gente não está preparado para isso. Isso é terrorismo. Então, a ideia do comamos e bebamos que amanhã não morreremos, a sociedade de Isaías, a sociedade de Paulo e a nossa sociedade, ela não percebe, ela não está percebendo os inimigos que ela está enfrentando e ela está comendo e bebendo, porque amanhã morreremos. Não tem ressurreição. Então, para que eu vou me santificar? Para que eu vou lutar? Para que eu vou buscar? Terceiro inimigo, versículo 33. Não se deixem enganar. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Na maioria das Bíblias, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo aqui, esse terceiro inimigo são os ilusionistas, aqueles que iludem. Presta atenção, essa frase que Paulo usa é a frase de um poeta grego chamado Menandro. Paulo está sendo irônico. Paulo está pegando um texto popular de um cara que é pagão, de um cara que adora outros deuses. Ele está lançando esse texto para os coríntios. E ele está dizendo, não se deixe enganar, presta atenção. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, por que eu chamo de ilusionista? Por causa disso, não se deixe enganar, cara. Isso é ilusão. Você não está percebendo o que está acontecendo com você. Você não está notando o que está acontecendo com você. Não se engane. Quando ele diz, as más conversações, as más companhias, as más conversas corrompem, ele está dizendo de um volume. Não é uma conversa. Não é em um dia, é algo que você vai dando abertura, vai dando abertura, vai dando abertura, e você fala assim para a mamãe, para o papai, para o marido, para a esposa, para o pastor, para o vovô, para a vovó. Não, eu sou mais eu me garanto, não tem problema não. Você acha que eu vou me iludir? Que isso? Olha bem para mim. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. É o garoto que vai uma vez na balada e ele volta legal, deu certo. Mas a Bíblia ela mostra para mim que não é porque a coisa dá certo que ela é certa. Podia ter dado errado. Mas aí ele vai uma vez, ele vai a segunda vez, ele vai a terceira vez. É o marido que vai uma vez naquele happy hour. Daquele happy hour ele percebe que dá para ir no boteco. E aí ele fala para a esposa, não, é só uma bebidinha, uma cervejinha, um negócio, eu não sei o que, meus amigos. E ele vai, ele gosta. É a mulher que também curte o seu happy hour, que também curte as suas saídas, as suas amigas. Sabe, as amigas? Tem as inimigas. Mas tem as amigas. Eu lembro de uma irmã que foi pedir conselho para a irmã Regina. E falou assim, Rei, eu preciso de te ouvir, eu preciso de um conselho teu. A Regina falou, por quê? Porque tem irmãs que se eu for pedir, vão me empurrar para o buraco e eu sei o que elas vão falar. E eu preciso ouvir o teu conselho porque eu já sei o que você vai falar. Ou seja, ela já sabia que a Regina ia falar, é pecado, não faz. As más conversações
corrompem os bons costumes. E a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão abrindo e ouvindo, 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 e aquilo vai formando, vai formando, vai formando. A gente tem esse sábado, a gente tem esse momento onde a gente para ouvir a palavra, mas e a semana? O que você ouve durante a semana? O que você faz durante a semana? Então esses inimigos, negacionistas, terroristas e ilusionistas, eles transitam entre nós. A gente enfrenta tudo isso. E esses inimigos podem nos derrubar. Paulo dá a dica como é que a gente combate esses inimigos, como é que a gente luta, como é que discípulos indomáveis enfrentam esses inimigos. Dá 3 dicas. Versículo 3 e 4. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que Ele ressuscitou ao 3º dia, de acordo com as Escrituras. A primeira arma que Paulo fornece para mim e para você são as Escrituras. Como é que você combate inimigos? Não é com a tua força, não é com o teu braço. E Paulo, mesmo sendo o grande Paulo, que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, Paulo, ele não se acha, ele não se ilude, ele não vai nessa conversa. Paulo, o discurso dele, as cartas dele, a pregação dele é baseado segundo as Escrituras. Então, se alguém te acusar, se alguém pegar no teu pé, você vai falar, não, eu faço isso, não é porque o meu pastor fala, não é porque o copastor fala, não é porque o grupo de louvor ministrou, não é porque os diáconos, não é por nada disso, não é porque o livrinho de regras de confissão de fé da minha igreja, não é porque a doutrina da minha igreja proíbe, eu não faço isso porque as Escrituras definem, elas são normas para a minha vida, é por elas que eu me movo, que eu ando. Portanto, a primeira arma que ele aponta, discípulos indomáveis vencem com as Escrituras. A segunda arma é, discípulos indomáveis vencem esses inimigos semeando. Versículo 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. Olha que legal. Ele começa falando, olha, você é semeado em corrupção. Por que corrupção, gente? Corrupção aqui é o sentido não dos políticos de Brasília que a gente está vendo. O meu corpo, ele é corrupto, porque o meu corpo enfraquece, o meu corpo adoece, o meu corpo, ele fica fraco. Minha mãe está lá, do lado da Jaque. Vocês não vão ver porque minha mãe é alta. Ela está ali. E ela quis vir hoje, para ver a Bela. E viu a Bela. Meu pai não veio, por quê? Meu pai está sem condição de subir aquela escada. Está sem condição de ficar aqui esse tempo todo que a gente está aqui. Meu pai está fraquinho. Meu pai depende das nossas orações. Porque o corpo do meu pai está se corrompendo, está fraquejando. 90 anos. O corpo da minha mãe com 87 está mais vigoroso que o do meu pai. Mas o meu pai enfrentou procedimentos cirúrgicos que enfraquecem, um aneurisma. E outras coisas. Portanto, ele está fraquinho, ele está lá em casa. Ontem eu fui fazer um exame com ele, o Doppler. Estou lá, eu dentro com a médica lá, a médica examinando, ela falou, ó, não tem trombo nenhum, glória a Deus. As 2 pernas estão perfeitas, tal. Ali no CDE, na Barão de Itapura. E eu parei e falei com o pessoal, eu falei, gente, inacreditável. A educação, o carinho, a boa vontade, a forma como eles atendem. Eu senti tanto amor ali. E aí eu entrei no carro e falei, pai, que equipe, hein? Meu pai falou, filho maravilhoso. Eu falei, pai, e aí, vamos dar um rolê?
Ele, não, é nós, filho, vamos. E aí, pai, o que nós vamos fazer? Vamos encher a cara de caldo de cana. Minha mãe foi passear com a Daisy, em Serra Negra, e com a Fabi, e com o Toninho. Aí eu falei, pai, as minas saíram para viajar. Agora nós ficamos, vamos. Aí a gente foi em Sousas tomar caldo de cana. E ele tomava, filho, que delícia. Sabe, quando a cana não está aguada, quando a cana está boa, docinha. Maravilhoso. Mas, gente, eu estou vendo o limite do corpo do meu pai. Mas Paulo está dizendo aos coríntios que nós semeamos em corrupção, mas colheremos um corpo incorruptível. Então, pai, eu sei que você está me assistindo, se estiver acordado. Se ele não tiver, Ismael está lá com ele. Cutuca ele aí. Abraço, pai. Eu não tenho dúvida que vai ter corpo glorioso para esse velhinho. Eu não tenho dúvida que vai ter um momento que seremos todos curados. A irmã Alice Onça não está aqui, mas eu não tenho dúvida que o marido dela, que no leito da UTI aceitou Jesus, terá um corpo incorruptível. Amém? Então, semeando. Então, pega essa ideia, gruda nessa ideia. O semeando significa, cara, o que você está fazendo com o seu corpo hoje? Porque se você entrar na política, na filosofia dos pagãos, você vai dançar no último dia. Se você achar que, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, porque no último dia, não é assim, cara. Paulo está sendo claro aqui, ele está dando essa dica da semeadura para mim e para você. E aí ele vai falando, corrupção e incorrupção, semeado na desonra, ou seja, as vergonhas que a gente passa, humilhação, as lutas, mas você ressuscita em glória. Você é semeado na fraqueza, ressuscita com poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Pega isso aqui, porque tem muito teólogo que interpreta errado essa última expressão de Paulo. Você é semeado em corpo natural, que é esse, e ressuscita em corpo espiritual. Tem gente que interpreta que corpo espiritual é um nada, é um fantasma. E isso é tudo que Paulo não está falando. Paulo está falando o seguinte, cuida do teu corpo, semeia direitinho, cuida direitinho, porque esse corpo, velho, cansado e corrupto, ele será transformado num corpo espiritual, que eu não sei como vai ser, mas eu sei que, cara, sabe aqueles negócios que os Vingadores fazem, que o cara toma um negócio e fica impossível? Não é aquilo, aquilo lá é tosco, mas dá para a gente pensar naquilo. Imagina um carro que não precisasse de combustível, que o motor nunca envelhecesse, que ele andasse a vida inteira e nada nem ninguém parasse ele. Eu acho que nós vamos ser assim. Entendeu? Imaginou um caminhão assim, Davi? Ia ser bom, hein, Davi? No preço que está o diesel. Então, olha só. Tudo isso, gente, são as dicas que Paulo passa. A última dica, perseverança. Então, eu preciso, para enfrentar das Escrituras, eu preciso de semeadura, e discípulos indomáveis, eles enfrentam perseverando. A partir do versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada na vitória. Cara, a gente cresce ouvindo falar que a morte é certa.
A gente cresce ouvindo falar que contra a morte ninguém dá jeito. A gente cresce ouvindo falar, ó, a morte vai chegar para todo mundo. E tudo isso é verdade, não é inverdade. Mas é demais chegar aqui em Coríntios 15 e ouvir essa frase, que a morte foi tragada na vitória. Qual vitória? A de Cristo. É a vitória de Cristo. Ele é as primícias. Ele foi primeiro. Porque Ele ressuscitou, eu posso crer que eu ressuscitarei. Porque Ele ressuscitou, a esperança cristã é diferente por isso. Porque nós cremos que nenhum inimigo, nem a morte, vai nos deter. Nem a morte. Ainda que o mundo ameace, a morte não nos segurará. Discípulos indomáveis lutam com essas armas. Discípulos indomáveis, eles conseguem caminhar dessa forma. Qual é a conclusão desse texto e desse capítulo? É a constância. Depois de tudo que Paulo falou, depois dessa grande fala, ó, a morte foi tragada na vitória, você fica imaginando um grande texto de Paulo. Mas olha o que ele vai falar aqui nos 2 últimos versos, sobre constância, 57 e 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cara, é muito legal que Paulo está tratando de um tema tão profundo, mas aí chega no último verso, ele fala, portanto, vocês precisam, não é amanhã, não é ontem, agora vocês precisam ser firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor, agora. Porque Paulo está querendo dizer para os coríntios assim, a ressurreição não é uma esperança futura, é uma realidade relevante agora. Porque nós estamos vivendo na visão de Paulo, porque Paulo foi o cara que naquele momento, ele enxergou o que ninguém mais enxergou na época dele. Por isso que Pedro vai falar que os escritos de Paulo são difíceis de compreender. Mas Paulo, o que Paulo enxergou? Ele enxergou o novo mundo. Paulo entendeu que ele já vivia em um novo mundo e uma nova realidade. Quando que esse novo mundo começou? Eu já falei nessa reflexão, na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, portanto esse mundo já não tem mais razão para a gente. Ah, eu vivo aqui sim, mas esse mundo, ele me empurra para baixo. Esse mundo tem negacionistas, terroristas e ilusionistas que querem me colocar no inferno, mas Deus me deixa a escritura, Ele me deixa uma semente, Ele me deixa perseverança para vencer esses inimigos. Portanto, Ele vai falar, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. E aí eu começo a pensar, e eu quero terminar com esse pensamento. Como Deus vê, como Deus olha para a minha vida? Como é que Deus olha para as coisas que eu faço? Como é que Deus olha para a forma como eu trato a Regina? Como é que Deus olha para a forma como eu trato o Mateus e a Mariana? Como é que Deus olha pela forma como eu pastoreio a IAP do Parque? Como é que Deus olha pela minha honestidade, se eu sou ou não sou decente? Porque isso vocês não sabem. Vocês não sabem. Como é que Deus olha para os pensamentos que assaltam o meu cérebro e a minha cabeça? Como é que Deus olha para as boas ações que eu tento fazer ou não? Como é que Deus olha para os textos que eu escrevo? Como é que Deus olha para o trabalho, para aquilo que eu produzo? Como é que Deus olha para o meu namoro? Como é que Deus olha para a minha faculdade, para o meu estudo? Como é que Deus está olhando para isso? Por que eu faço essas perguntas para vocês?
Porque essas perguntas, elas reverberam no eterno, elas reverberam no universo, elas reverberam na vida. Eu não sei como Deus olha, eu não tenho essa resposta. É como uma tapeçaria. Sabe tapeçaria? O tapeceiro vai fazendo aquela trama, você olha de um lado, você não entende nada, é aquele monte de fio. Você não entende, mas o tapeceiro ele sabe juntar cada fio, cada cor, cada ponto, e ele vai fazendo. Quando ele termina e vira, aquilo está lindo. A minha vida e a sua vida é obra de tapeçaria. Nem a gente entende. Mas eu me preocupo com isso, eu dobro os joelhos e falo, Senhor, como é que o Senhor vai montar o quebra-cabeça da minha vida? Porque nessa semana eu pisei na bola, naquele momento com aquela pessoa. Porque... Senhor, como é que vai ser? Porque pesa para mim, quando eu chego em Coríntios 15, no último versículo, Edmilson, o vosso trabalho não é vão no Senhor. A obra de vocês, a obra da mão de vocês, ela não é vã no Senhor. Por que Paulo está falando isso? Ele está dizendo, presta atenção, tudo que você faz todo dia, como você é, como você se comporta, como você se relaciona, isso terá peso na sua salvação. Isso terá peso no último dia. Isso terá peso para você ser arrebatado e ser chamado para estar com o Senhor nos ares. Eu não tenho prova da ressurreição. Ninguém aqui tem prova da ressurreição. Porque para os crentes não é necessário prova, porque nós temos fé. Agora, para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Qual é a prova que nós temos? Nós temos as aparições que os evangelhos e as cartas falam. As aparições de Cristo. A prova que nós temos, Paulo cita no capítulo 15, cerca de 500 testemunhas que viram o Senhor ressurreto. Ele fala dele como discípulo abortivo, apóstolo abortivo, quer dizer, apóstolo tardio, que chegou depois. Ele fala destas provas, e estas provas são confirmadas por historiadores pagãos da época. Ou seja, Cristo ressuscitou. Se você não sabe, o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, existem negacionistas hoje, que eles negam que o Holocausto aconteceu, que são inimigos de Israel. Só que não dá para negar, porque agora tem filmagem, tem foto, tem testemunha, tem gente viva, não tem como negar. Mas os caras tentam negar que aconteceu o Holocausto, como tentam negar que Cristo ressuscitou. Mas a grande e última prova que nós temos... O túmulo está vazio. Os inimigos de Cristo nunca encontraram um corpo, porque não tem esse corpo, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, e não tem inimigo que vai suportar a presença e o poder dEle. Porque o último inimigo, meu irmão, se tem gente na tua casa morrendo, se tem gente doente, se tem gente falindo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Nunca mais morreremos. As nossas lágrimas serão enxugadas. Nós teremos felicidade plena. Nós teremos esperança plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, reflita na sua vida. Pense na sua vida. Porque no Senhor... a obra das suas mãos jamais será vã. Ele vai cuidar, Ele vai abençoar, Ele vai te salvar. Amém? Que Deus nos abençoe.